como gravar vídeo é difícil, é complicado. E eu tava demorando muito pra gravar, então eu vou fazer assim, de hoje em diante, pelo menos até eu criar vergonha na cara. Eu só vou colocar pra gravar e vou subir, não vou mais ficar com frescura de som e todas essas coisas. Pois bem, pessoal, bem-vindos ao novo vídeo do canal. Mudou de nome, não sei se mudou de nome, mas vamos lá. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre política e religião. Quem me segue no Instagram já sabe que é um tema que eu tenho falado bastante, porque é um tema que tem me preocupado. A política tem me preocupado? A religião tem me preocupado? Não. A relação da política e da religião que tem me preocupado, e num ambiente muito específico, no ambiente eclesiástico, nas nossas igrejas. Eu tenho percebido, assim como diversas outras pessoas, eu não tenho uma visão aberta, as pessoas têm notado que, no mínimo, desde 2018, onde nós tivemos as últimas eleições presidenciais, que foi um fuzuê danado, foi uma bizarrice ideológica eleitoreira, nós temos percebido que a igreja tem cedido, tem dado lugar a uma idolatria política. Uma idolatria política de esquerda? Uma idolatria política de direita? Sim e não. Na real, essa idolatria política ela é suprapartidária, ela supra-ideológica, ela supera as ideologias, os partidos, os espectros políticos, não é nem apenas de direita nem de esquerda, ela é política, é uma idolatria política. Por que isso tem acontecido? Na minha opinião, e aqui eu estou dando minha opinião, se quiser discordar, discorda, faz se quiser, ninguém se importa. Mentira, não importa, eu vou ler. Mas porque nós perdemos a esperança? Nós perdemos a esperança, uma esperança muito específica, a esperança em Deus. Nós não temos mais esperança de que Deus vá mudar alguma coisa, de que Deus apenas é suficiente. Os solos cristos que tantos reformados insistem em expor, nós não cremos mais nele. Nós não cremos mais nele e isso nos fez buscar esperança em algum outro lugar. Como Calvino costumava dizer, o coração do homem é uma fábrica de ídolos. É uma fábrica de ídolos porque está constantemente tentando preencher aquele espaço que o autor de Eclesiastes diz que Deus deixou no coração do homem. O homem tem no seu interior um anseio por algo que preencha a sua existência. Há algo que falta no homem. Nós estamos procurando isso na política. Isso é um problema. É um problema o cristão se envolver com a política? Não é um problema. Isso é bom, isso é necessário, isso é importante. Porém, é ruim, não é ruim, mas é complicado, é preocupante quando a gente começa a colocar as nossas esperanças nessa política. Não é mais em Deus, não é mais no porvir, não é mais na cidade de Deus, na Nova Jerusalém, mas é no Brasil. O Brasil se tornar cristão, os Estados Unidos se tornar cristão, a Rússia deixar de ser comunista e se tornar cristã, a China, sei lá, qual que é a bizarrice nova que estão inventando. Mas nossa esperança passou a ser salvar a realidade, salvar o tempo, redimir a nossa existência através da política. E isso tem causado uma ruptura dentro da igreja, onde a gente começa a ouvir direto aquelas frases bizarras. Ou é cristão ou é de direita, hein? Ou é cristão ou é de esquerda, hein? Quando não, a gente vê na história da igreja, desde que essas nomenclaturas surgiram, que existem cristãos de direita e cristãos de esquerda. Existem sim certas ideologias, como por exemplo o liberalismo e o comunismo, pensando em dois extremos, que não são convergentes com a fé cristã. A teologia cristã não suporta estas duas ideologias, muito embora existam pontos de diálogo. Existem pontos de diálogo, é muito ruim, eu estou olhando para a tela e não olho aqui para a câmera, mas problema, vamos. Existem pontos de diálogo nessas ideologias com a fé cristã? Existem, óbvio. Porém, elas não são ideologias cristãs. Esse que é o ponto que as pessoas não estão entendendo. As pessoas acreditam que para ser cristão você precisa ser conservador. Por quê? O conservadorismo, de fato, tem muitos diálogos com a teologia cristã. Daí outras pessoas veem, não, para você ser cristão você precisa ser de esquerda. E a esquerda, colocando assim um espectro muito grande, vamos pegar aqui o socialismo. O socialismo possui sim diálogos com a fé cristã. O comunismo, segundo o arcebispo da Cantuária, um dos últimos da época do Martin Luther King, dizia que é uma heresia cristã.
E se é uma heresia, quer dizer que ela corrompe valores cristãos, ela parte de valores cristãos e os corrompe ao ponto de que diverge. E o comunismo, segundo o arcebispo da Cantuária, segundo diversos outros teóricos, e eu concordo com isso, é uma heresia. É uma heresia cristã. E se é uma heresia, portanto, existe verdade nela. Se existe verdade, existe diálogo. Mas nós não podemos cair no erro de pensar que existe uma ideologia certa. Nós podemos nos conformar com tal ideologia. A gente não pode. E eu digo aqui não pode de uma forma bem pesada mesmo. Não é a gente não deve. É bom que não. A gente não pode. O cristão não pode ceder a ideologias. Não pode ceder a modismos. É muito difícil isso acontecer. Eu mesmo tenho preferências políticas. Já falei trocentas vezes no Instagram. Se você não me segue, siga lá, Maurício e Afins. Mas que eu tenho uma afinidade muito grande, por exemplo, com o conservadorismo inglês. Eu tenho uma afinidade muito grande com o anarquismo filosófico. O Tolkien geralmente seguia isso também. Geralmente não, o Tolkien tinha essa predisposição também mais anarquista. Eu gosto bastante do liberalismo, mas um liberalismo um pouco mais libertário, não necessariamente esse liberalismo capitalista, bem capitalista, mas de direita. Então eu sou meio que um híbrido. Em grande parte eu estou mais na direita, só que ainda caio às vezes para a esquerda. Não tem uma definição muito própria. As pessoas costumam chamar isso de isentão, mas não é. Papo para outro vídeo. Mas não há um problema em você se afeiçoar com algumas ideias. O problema é você batizá-las. Se eu falar que essa minha posição é a posição cristã, eu não só estou errando, como eu estou pecando. Porque eu estou falando que essas construções humanas, elas são completamente compatíveis com a fé cristã. Coisa que não é, coisa que a gente não pode fazer, porque isso daí é o que o Eric Fögling, aquele cientista político, dizia que era a imanentização do escatom, é trazer a esperança cristã, trazer o porvir para o tempo. E quando a gente faz isso, quando a gente pega o que é atemporal e traz para o tempo, a gente estraçalha o tempo. Por isso que revolução nunca deu certo. Toda revolução, mesmo as mais aceitáveis, sempre acabam em treta, sempre acabam em alguma confusão que acaba piorando a situação. Por isso que as mudanças drásticas sempre têm consequências drásticas. Porque aquilo que é o ideal, que as pessoas estão idealizando, que está fora do tempo, aquela concepção do mundo das ideias, ela não cabe no tempo. Essa concepção que a gente tem é a concepção cristã de paraíso. E o cristianismo não nos diz para nós transformarmos a terra no céu, mas para sermos o céu na terra. Nós somos um reflexo apenas. Esse que é o ponto, é aqui que eu quero fechar o vídeo. Toda essa treta de cristianismo e política, a relação que tem, é porque a gente não compreende que o cristão é simplesmente um espelho. Nós refletimos aquilo que virá. Mas vai vir ainda, não veio, não está aqui. A gente não vai conseguir trazer, não é a nossa força que puxa. O que traz isso, o que traz essa Nova Jerusalém, a Cidade de Deus, é o próprio Cristo quando ele retornar. Bom, pessoal, é isso. Provavelmente você está vendo isso porque eu gostei do resultado e vai ficar isso daí no canal mesmo, para ver se eu me incentivo a fazer mais vídeos. Beleza? Se você curtiu, dá um joinha, curte aí, compartilha com seus amigos, favorita. Isso ajuda bastante na divulgação do canal. E se Deus quiser, nos próximos vídeos. Me segue no Instagram, vai estar tudo aqui direitinho na descrição do vídeo. E é isso. Um beijo pra vocês.